Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o Integração Regional. Eu sou a Karina Cato e te convido a acompanhar o nosso programa. Hoje você vai ver uma reportagem sobre a cidade de Dois Córregos que preparou atividades para comemorar o Dia da Mulher durante todo o mês de março. Tem também um projeto pioneiro na cidade de Jaú, em que crianças são ajudadas quando as mães foram vítimas de algum tipo de violência. As inscrições estão abertas. Na saúde falaremos sobre o teste da orelhinha que todo bebê deve fazer, você sabia? E também sobre a pandemia pós-carnaval, como será que ficaram os casos da doença? Na economia falaremos sobre as sanções econômicas contra a Rússia. Essas e outras notícias a partir de agora no Integração Regional e eu te convido a acompanhar o nosso programa. A partir de agora na Cultura e Portal RC1, Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem? Eu quero agradecer pela sua companhia aqui no Portal RC1 e no programa Integração Regional. E hoje, para começar, nós mostraremos a cidade de Dois Córregos, que preparou o mês de março com várias atividades para comemorar o Dia da Mulher. As atividades estão imperdíveis e você confere a partir de agora. Março Delas é um presente para todas as servidoras municipais e mulheres da cidade de Dois Córregos. O mês todo com diversas atividades, como artesanato, dança, ginástica, clube de leitura, meditação, ciclismo, saúde, empreendedorismo e muito mais. A programação vai até o dia 31 deste mês. Aproveite! Olá pessoal que acompanha o programa Integração Regional do Portal RC1. Eu sou a Natália Monteiro Fávaro, primeira-dama do município de Dois Córregos e presidente do Fundo Social. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre o Março Delas. O Fundo Social, juntamente com a Prefeitura, todas as secretarias, fizeram uma agenda voltada para as mulheres, para falar sobre o empoderamento, a importância das mulheres dentro do mercado de trabalho. E durante todo o mês de março, nós temos uma agenda especial para as mulheres. Dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. O Fundo Social, juntamente com o Departamento de Saúde, estará fazendo uma atividade voltada para as gestantes que fazem o acompanhamento do pré-natal pela Rede Municipal de Saúde e participam do projeto Mamãe Preparada. E também demos início a essa agenda voltada para as mulheres com atividades na nossa oficina de artesanato, que iniciou-se uma nova turma com o curso de decoupagem e pet aplique, e também temos a oficina de corte e costura e da construção civil. Então quero convidar toda a população, quem tiver interesse em participar e ainda não fez a sua inscrição, pode procurar o Fundo Social ou ligar no telefone 3652-6535 e fazer a sua inscrição. Então, durante até o último dia do mês de março, nós teremos atividades voltadas para servidoras municipais e aberta também a toda a população. Então, vocês podem acompanhar essa agenda através das redes sociais da Prefeitura Municipal e vir participar conosco. Nós teremos atividade física no coreto, teremos caminhadas e ciclismo e várias outras atividades, palestras que toda a comunidade está convidada a vir participar conosco. Então, participe, você que é de Dois Córregos ou até mesmo da região. Você viu que são várias atividades para comemorar o Dia da Mulher e eu já aproveito para desejar parabéns a todas as mulheres que precisam de reconhecimento e, acima de tudo, de muito respeito. Parabéns a todas nós. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E em Jaú, um projeto pioneiro tem como objetivo ajudar crianças em que as mães foram vítimas de algum tipo de violência. As inscrições estão abertas, o projeto é muito legal, vale a pena conferir e você conhecerá mais detalhes a partir de agora.
O programa Sonhos de Criança, implantado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Jaú, é pioneiro em todo o país ao implantar uma política pública de extrema relevância, onde visa coibir a violência transgeracional, aquela que se repete de família em família, de geração em geração. Ela também visa cuidar e atender a criança de forma multiprofissional, com um olhar humanizado, com um olhar de cuidado para essa criança que vive no cenário de violência e os impactos na vida escolar, na saúde psíquica, na saúde dessa criança é muito severa. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres corajosamente implantou desde o ano passado, com o apoio fundamental da própria Maria da Penha, que vem defendendo o interesse das crianças e dos adolescentes inseridos no contexto da violência. Por um mundo melhor, por uma cidade sem violência, sobretudo que atinja as crianças e os adolescentes, a Casa da Mulher Jauense começa a oferecer esse ano o atendimento multiprofissional nos sonhos de criança. Todas as mulheres assistidas pela Casa da Mulher Jauense em situação de violência estão aptas a inscrever as crianças de 5 a 17 anos na Avenida Ana Claudina 447. Venha fazer parte desse grande sonho. Vamos defender e apoiar os sonhos das crianças. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora a gente muda de assunto e fala sobre saúde. Você sabia que todo bebê, quando nasce, precisa fazer o teste da orelhinha? Esse é um assunto para o Dr. Helder e você confere tudo a partir de agora. Olá, todos bem? Estamos aqui de novo para a nossa conversa semanal. Vamos falar hoje sobre avaliação auditiva em crianças. Quase todos sabem que quando a criança nasce, hoje é obrigatório o teste da orelhinha. O que é o teste da orelhinha? Você vai colocar um aparelho no conduto auditivo da criança que vai emitir umas ondas sonoras que vai ver se a cóclea, o órgão responsável pela captação do som, responde a essa emissão sonora ou não. Vamos imaginar, então, que esse exame depende de uma boa permeabilidade da via aérea, da via condutiva do som. O conduto auditivo deve estar limpo, a membrana timpânica também, a cadeia de ossos e o canal que comunica o ouvido ao nariz devem estar sem nenhuma interrupção. Aí você vai lá, testa e dá ausente. Já ocorre uma preocupação. O que você deve fazer? A princípio, ficar tranquilo. Não há necessidade de maiores preocupações. Por quê? A primeira coisa que você vai imaginar é que esse conduto auditivo tem alguma secreção decorrente do parto. Pode ter líquido amniótico, pode ter algumas coisas desse tipo. Alguma descamação do conduto auditivo, alguma coisa assim. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar tranquilo e vai repetir esse exame depois de algum tempo. Esse tempo, normalmente, é em torno de 30 dias. Você vai lá, repete o teste e dá alterado novamente. Aí você fica mais preocupado. Mas isso é uma coisa definitiva? Ainda não. Você deve esperar para repetir depois de algum tempo. Só que nesse período, você deve levar no pediatra ou no otorrino para ver se há alguma coisa no conduto auditivo que possa estar interferindo nessa propagação sonora. Se não tiver nada, se estiver tudo tranquilo, você vai repetir. Se aí sim, depois de 3 meses, der alterado novamente, você vai procurar para fazer um novo exame. Esse novo exame já é um estímulo diretamente do cérebro, de uma região chamada tronco cerebral, que é onde a gente tem a percepção auditiva definitiva. Esse exame normalmente é feito em algumas clínicas ou em alguns hospitais
E devido à idade da criança, se você necessitar que essa criança fique totalmente quieta, muitas vezes é necessário uma anestesia geral. Poucas vezes, tá? Não muitas vezes, porque geralmente esse exame é feito com uma certa tranquilidade e assim, aí sim é um exame, vamos dizer, definitivo. O que você precisa ter em mente é saber se essa criança pertence ao grupo de risco para lesão auditiva. O que é esse grupo de risco? A mãe teve alguma doença durante a gestação, especialmente rubéola no primeiro trimestre, ou sífilis no último trimestre. Podemos também pensar em citomegalovírus. Se a mãe teve necessidade de usar algum tipo de medicamento, por exemplo, se ela toma algum remédio controlado, se ela engravidou tomando esse tipo de remédio, isso também pode interferir. Se a criança é gêmeo, é um fator de risco. Se a criança é prematura, é um fator de risco. Se essa criança precisou fazer a fototerapia, o chamado banho de luz, por conta de icterícia neonatal, também é um grupo de risco. Então, nesses casos, há necessidade de uma atenção maior, não de um desespero, de uma atenção maior. Então, você fez lá o teste da orelhinha, das emissões sonoras na cópia. Você estimulou diretamente o tronco cerebral. E depois de algum tempo, você começa a notar que o seu filho está distraído. A primeira coisa que você precisa pensar é levar para fazer um exame simples de audiometria. Esse exame simples, existe audiometria condicionada, que uma fono mais experiente consegue ter esse resultado sem maiores dificuldades. Associado a um outro exame que chama imitanciometria, que é um exame que não depende da colaboração da criança. Através da pressão exercida no conduto auditivo em cima da membrana timpânica da cadeia de ossos, você vai poder ter a detecção de alguns reflexos e também da pressão dentro desse ouvido. E com isso você tem uma boa avaliação, uma boa ideia da audição dessa criança. São exames relativamente simples, de custo baixo, ao alcance de praticamente todos. Quem não puder procurar uma clínica particular, quem não tiver um convênio, esse exame é oferecido pelo SUS também, e também não há dificuldade alguma para que se consiga. Espero que tenha sido útil, estamos sempre às ordens, para vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem uma sugestão de tema, podem encaminhar que dentro do possível a gente vai atendê-los. Fiquem com Deus. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Ainda falando sobre saúde, o carnaval já passou, mas e a pandemia, como fica? Esse é o tema de hoje do advogado, nosso querido Luiz Vicente Federici. Saudações a todos que acompanham o nosso conteúdo no programa Integração Regional, capitaneado pela Karina Cato e produzido e distribuído pelo portal RC1 para Dois Córregos e região. Vamos continuar falando de carnaval. Nós já descobrimos que carnaval é um ponto facultativo, o carnaval ocorreu, nós estamos já na quinta-feira, ou seja, já deixamos as cinzas do carnaval para trás. Só que o que o carnaval nos deixou de legado? Quando nós pensamos no carnaval, nós já imaginamos todas aquelas aglomerações que costumam ocorrer. É lógico, o povo brasileiro é festivo, a juventude quer sair, quer passear, o pessoal mais velho quer se divertir, então todas as medidas de segurança rigorosas foram tomadas no carnaval? Acredito que não. Acredito que houve também a permissão dos nossos governantes de festividades em rua, enfim, foram um pouco mais
abertos a esse tipo de situação. Ninguém aguenta mais a pandemia, ninguém aguenta mais o Covid, mas a realidade é que a pandemia ainda existe, a pandemia ainda está aí, e nós podemos ver o reflexo das festas de carnaval nos próximos dias com o aumento de internações e de casos de Covid. Então, se você saiu, se você viajou, se você festejou, não se culpe antes de mais nada, mas tome as devidas medidas sanitárias, isolamento, faça uma quarentena, nem que seja dentro de casa, nem que seja num trabalho remoto, até para que você observe se não contraiu a Covid-19 e também se não está passando adiante essa doença para seus familiares, para os seus colegas de trabalho. Então é muito importante se observar nesse período, após os festejos de carnaval. A Covid passa inclusive nas reuniões de família, aquele pessoal que foi para uma chácara, foi para uma outra cidade visitar os parentes, é aí que se dissemina também a Covid-19, então nós devemos estar atentos a todos os sinais que possam nos indicar uma possível contaminação. Agora, como dizem que o Brasil só começa depois do Carnaval, nós só temos agora que imaginar como que estará o Brasil no meio de uma pandemia, depois de um Carnaval e em meio à guerra da Ucrânia. Vamos desejar paz neste mundo para que nós tenhamos tranquilidade de enfrentar as adversidades. Um grande abraço a todos e acompanhe nosso conteúdo. Até logo! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora é hora do nosso quadro Alimentos que Curam. E hoje você vai conhecer os benefícios do milho. Esse alimento que você pode consumir tanto em receitas salgadas quanto doces. A Lúcia Lucato traz os detalhes. Olá, prazer imenso estar aqui falando com você. E dentro do programa Alimentos que Curam, hoje eu vou falar de um que você conhece e é muito tradicional na culinária brasileira, principalmente nas festas juninas. A gente vai estar falando dos benefícios e curiosidades do milho. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, o milho, o nome científico dele é Zea mays. E a história é que ele já era cultivado há mais de 7.300 anos. Veja, tanto tempo. E era a alimentação básica de várias civilizações antigas das Américas, como os maias, os astecas e os incas. E o alimento tão importante que era considerado sagrado, dali tirava toda a fonte de alimentação e bebidas. E ele espalhou pelo mundo, claro, de uma forma assim que foi difundido para a Europa e para toda a parte do mundo. E foram os indígenas americanos, através de cultivos, conseguiram fazer uma planta cultivável, e daí parece que a tradição é dos Estados Unidos, mas não são. A tradição, na verdade, é do México. E ele tem muitas qualidades nutricionais, e ele é o grão mais produzido, na verdade, né, que a gente fala, no mundo. É rico em vitaminas e minerais, e também oferece vitaminas B1, B3, e também a gente fala assim que ele tem cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. E uma coisa que dá para a gente ficar assim bem alerta, ele é um alimento que tem bastante calorias, então a gente não pode consumir assim uma quantidade muito grande, correndo risco se você não quiser engordar, né? E a curiosidade que tem em relação ao nome dele, ele é do latim milhos, e esse termo é relativo ao numeral 1000, com referência ao grande número de grãos de uma espiga. E os benefícios para a saúde, que eu conheço, que você conhece? Ele pode prevenir doença dos olhos, porque ele tem aí uma substância que dá essa proteção, que chama zeaxantina. E ele favorece nosso sistema imunológico, ele tem vitaminas e vai afastar gripes, resfriados e doenças longe da gente.
Ajuda a emagrecer, quando eu falo, no sentido que ele dá saciedade, uma quantidade pequena, como ele tem fibra, já dá saciedade, só que se consumir em quantidade muito grande, ele vai engordar. Reduzir o nível de colesterol, justamente por causa dessa quantidade de fibras que ele tem. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, porque ele tem vitaminas do complexo B e magnésio. Dá muita energia, acabamos de falar. É um alimento rico em carboidrato. E melhora o trânsito intestinal pela quantidade que tem de fibra. E uma coisa que talvez seja interessante saber, que ele não contém glúten e pode ser consumida no caso de pessoas que têm algumas doenças, que chama doença celíaca ou intolerância ao glúten. O chá de cabelo de milho é assim, tradicionalmente, a gente olha e fala, puxa, isso minha bisa, minha avó sempre fazia. Então, em que caso a gente pode estar usando? O nome dos cabelinhos de milho chama estigmas, e a gente pode usá-lo, né, esses cabelinhos, tanto seco como fresco, para fazer um chá. Porque, às vezes, você tem um problema, mas não tem milho aí para você catar os cabelinhos aí. E pode, sim, guardar um pouquinho de cabelinho e, durante um tempo que você guardar, marca lá a data, acho que até 1 ano dá para consumir. A gente deve, sim, usar o chá de cabelo de milho para várias coisas que acontecem com a gente. Que nem ele é descongestionante, ele limpa as vias respiratórias, diminui a inflamação da garganta, olha que importante, e controla sintomas de gripe e catarro. Assim, a maior número de pessoas conhece o cabelo de milho para fazer chá para problema urinário, porque ele tem uma função diurética e vai limpar e tirar aquele ardor das vias urinárias. Ele regula a pressão alta também, e olha, os cabelinhos de milho, combate dores articulares. E não bastasse tudo isso, né, tantas qualidades que a gente falou dele, a gente tem uma infinidade de pratos que é possível fazer com milho. Vamos lá, dá até água na boca, né? Desde um viradinho de milho, um creme de milho verde, sorvete de milho, bolo de fubá, canjica e também milho verde em festas juninas, pamonha, que é muito tradicional na nossa região, e um famoso bolo de milho. E como, assim, mais um pouquinho de curiosidade, a gente tem assim, mais de 150 espécies de milho, e de cores diferentes. Tem milho, olha, vermelho, amarelo, escuro, que a gente fala roxo, tem até milho azul. E ele tem mais de 3.500 usos diferentes. E daí, tudo pode ser extraído do milho, como a gente fala, o floco do milho, farelo do milho, pode fazer óleo de milho e até álcool do milho. E aqui, para ficar assim, aquele gostinho de olhar para o passado e ver que a gente também tem aí alguma tradição, é que a infância era bem simples antigamente. Então, as crianças faziam bonequinhas com as espigas de milho. Então, a gente sabia assim, que as crianças tinham muita liberdade, podia correr para os quintais, consumir frutas direto das árvores e usava a imaginação no seu universo criativo, fazendo bonequinhas das espigas de milho. E aqui um artesanato feito com a palha do milho. Então, a gente usava o sabugo, usava a palha, usava até os cabelinhos das espigas. Então, fica aí a minha dica, espero que vocês tenham gostado e a gente retoma num próximo alimento. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E você tem acompanhado aqui no Integração Regional, em diversas mídias, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Na última semana aqui no Integração Regional, nós falamos sobre os impactos diretos no nosso bolso. E agora o professor universitário e economista Paulo Afonso volta a falar sobre esse assunto e em relação às sanções econômicas impostas à Rússia. Olha só. Olá, pessoal da Integração Regional, tudo bem? Bom, o nosso assunto de hoje ainda continua sendo a questão da invasão russa na Ucrânia, né? Eu quero falar
sobre os impactos econômicos que a Rússia vem sofrendo do Ocidente, né? A reação do Ocidente, ela está sendo devastadora, né? Ao invés de uma intervenção militar da OTAN, o Ocidente adotou uma guerra econômica, né? Estados Unidos e União Europeia tentam isolar a economia russa do mercado global, né, através de fortes sanções econômicas. As sanções, elas funcionam como grandes barreiras, né, para reduzir aí o fluxo de comércio com os parceiros da Rússia. Na prática, as sanções têm o objetivo de enfraquecer a economia russa, né? Assim, o país ele fica com menos dinheiro, né, para comprar armas e arsenal para continuar a guerra, né? Estados Unidos e União Europeia interromperam as transações econômicas, né, com bancos e empresas russas. No caso do Banco Central Russo, os impedimentos às transações têm efeito de bloquear os recursos desse banco, né? Então, o Banco Central Russo ele mantém fortes reservas no exterior e assim ele não consegue mexer no dinheiro que está fora da Rússia, né? O Banco Central Russo tem algo em torno de 630 bilhões de dólares, né, de reserva internacional. E o Vladimir Putin, de certa forma, previa essas sanções do Ocidente, né, e usaria essas reservas para continuar movimentando a economia russa. O que Putin não previu foi que esse dinheiro ficaria bloqueado, né, pelas sanções econômicas vindas do Ocidente. Sem acesso ao dinheiro preso, né, a moeda da Rússia, o rublo, ela vai perdendo valor, né? Com o rublo desvalorizado, o investidor que quiser comprar moeda americana, ele vai precisar pagar uma taxa assim, bem mais alta por ela, né? Na semana passada, para conter a saída de dólares da Rússia, a resposta do governo russo foi aumentar a taxa de juros, né, que saiu de 9% ao ano para 20% ao ano, né? Com essa medida, ela torna, né, o investimento em moeda russa mais atrativo, porque paga mais, né, para quem investe no país. Mas essa medida, num cenário de guerra, ela é pouco efetiva, porque os riscos de investir na Rússia são muito altos, né, e ninguém quer fazer isso, né? É como investir um dinheiro que você não sabe, né, se vai ser devolvido. Então o risco é elevadíssimo e ninguém vai querer colocar aí dinheiro num lugar desses, né? E com os países parando de comprar e vender produtos russos, as negociações vão diminuindo. Por exemplo, a Embraer, né, que é a fabricante brasileira de aviões, ela se juntou a empresas, né, a outras empresas que adotaram sanções contra a Rússia e suspendeu aí a venda de peças, né, e o suporte técnico, né, para aviões, né, de companhias aéreas do país. E isso tem o potencial de jogar a economia russa numa crise profunda, né, em que produção e o consumo eles vão minguando, né, por falta de insumos para produzir e de recursos para comprar, né. Outra questão, acho que provavelmente a mais severa, né, foi o bloqueio das instituições russas do sistema SWIFT, né. É um sistema de comunicação que permite o pagamento e a transferência de recursos entre empresas, né, de diferentes países. É sério, né, porque trava qualquer tipo de negociação e possibilidade de que o dinheiro chegue ao país. É como se você não pudesse mais fazer TED, DOC, PIX, né, no seu banco, né? Se esse conflito ele se estender aí por muito tempo, né, as sanções econômicas terão um potencial devastador para o PIB russo, para a geração de emprego, de renda e para o comércio internacional russo, né? E aí você cessa o processo de investimento no país e começa a comprometer a economia assim de uma forma mais profunda, né? Agora, essas sanções afetam o mundo todo, né? Ainda que não gere desabastecimento, gera aí uma redução de oferta, né? E os preços tendem a subir, né? A gente deve ver ao longo aí das próximas semanas esse aumento de preço acontecendo no petróleo e seus derivados, no gás natural, né, e também produtos importados, né, de produção russa e ucraniana, como o trigo, o milho e fertilizantes, né? Então, para conter a inflação de combustíveis e alimentos, os bancos centrais do mundo inteiro vão responder aí com um aumento da taxa de juros, né? Isso pode prejudicar o crescimento econômico, né, das economias, né, principalmente a brasileira, né, que já estão abaladas, né, por 2 anos aí de pandemia. Ok, pessoal? Grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia.
O portal RC1, esse grupo de comunicação, tem uma grande novidade para este ano. É o lançamento da revista RC1, um veículo com matérias exclusivas e pensadas diretamente para você, que é aqui da nossa região e merece o melhor. O Dr. José Eduardo Camargo traz todas as informações sobre esse grande lançamento. Olá, sou José Eduardo Camargo, presido o grupo de comunicações que tem o Democrático, que completou 100 anos em 2021. Agora a Rádio Cultura, que completa 70 anos em 2022. O portal RC1 TV Web com 1 ano de idade. E agora estamos lançando a revista RC1 para integrar e promover essas 14 cidades aqui do centro do estado de São Paulo. Considero que nós temos o privilégio de viver numa das regiões mais lindas do estado de São Paulo, com inúmeros talentos artísticos, uma culinária diversificada, paisagens maravilhosas, empresários dinâmicos, pessoas especiais. Então nós precisamos nos conhecer mutuamente para a gente conviver mais entre nós, como também atrair turismo para cá, pois nós temos esse privilégio de estar numa região diferenciada. Então, nós queremos ser a nova voz do interior de São Paulo, mas, sobretudo, o seu acompanhamento e o seu protagonismo dentro desses nossos órgãos de comunicações. Sejam bem-vindos. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E hoje, sexta-feira, 5 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Oração. E nós convidamos o pastor Paulo De Pieri de Jaú para falar sobre essa data. A oração, que é muito importante para a nossa vida e transforma. Olha só. Olá, amigos do programa Integração Regional. Que alegria poder mais uma vez participar com todos vocês. Obrigado, Karina, pelo convite. E é muito especial para mim esse dia, até porque hoje comemoramos o Dia Mundial de Oração. E eu entendo e eu aprendi que a oração é o meu combustível. Assim como eu preciso do alimento para que o meu físico, para que o meu corpo, ele possa ter sustentação para viver os propósitos da terra, eu preciso também alimentar o meu espírito para que ele possa viver os propósitos do céu. E por falar em oração, o nosso grande mestre, que é Jesus, ele nos deixou esse mandamento, ele nos deixou essa direção, ele nos instruiu acerca daquilo que nós deveríamos fazer. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9, diz assim: você orará assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Entenda que quando nós estudamos este texto e analisamos essa oração, Jesus ele está nos ensinando a tributar tudo ao Senhor. Quando eu oro, quando eu apresento uma causa ao Senhor, eu preciso aprender a descansar no Senhor, sabendo de que Ele mesmo dará conta daquilo que eu apresentei. A nossa oração, a nossa prática diária da oração, ela faz com que nós sejamos fundamentados em fé. Quando você conversa com uma pessoa e diz, você tem fé? Ela diz, eu tenho fé. Ela tem fé porque ela tem hábito de oração. Porque a oração é você acreditar naquilo que você não vê. Assim é a palavra fé. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção daquilo que se não vê. Então, de fato, quando você ora, você está agindo por fé. Você não crê, mas acredita piamente que aquilo que você apresentou ao Senhor, Ele mesmo fará. E é interessante que a oração chama Pai Nosso, não Pai Meu. Não é? Por quê? Porque o nosso Deus é assim, Ele ama compartilhar. E nós precisamos aprender também a orar uns pelos outros. Estamos aí vendo esse conflito de guerra, Rússia, Ucrânia e tantos outros que nós já ouvimos. E o que nós, como cristãos, fazemos? Oramos, entregamos a causa ao nosso Deus. Então que nos seus dias, que nas suas dificuldades,
que nos seus momentos adversos você não se apavore, você vá para a palavra, você vá orar ao Senhor, clamar ao Senhor, entrega, tributa para Ele tudo aquilo que você está vivendo. Mas depois que você orar, descansa, sabendo que na verdade Ele mesmo fará. Pai nosso, que estais nos céus, seja feita a vontade dEle, assim na terra como é no céu. É isso que nós precisamos aprender, clamar pela presença do Senhor, a habitação do céu, que Ele venha sobre a terra. Que nesse período, que nesse tempo de oração, que nesse Dia Mundial de Oração, eu e você, todos nós, voltemos à prática da oração, porque só ela pode trazer conforto, só ela traz esperança, só ela traz a paz que nós precisamos. Eu amo muito a expressão shalom. Shalom é a palavra paz, mais conhecida como paz. Mas quando nós entendemos o shalom, ele significa seja próspero, fecundo e bem-sucedido. Quer ser próspero, fecundo e bem-sucedido? Tenha a prática da oração. Fale para o Senhor. Não precisa ser nada decorado, que na verdade é sinceridade do seu coração. A Bíblia diz no livro dos Salmos que se tem uma coisa que chama a atenção do Senhor, é um coração quebrantado e contrito. E como é que a gente faz isso? Orando ao Senhor. Então, oremos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa todas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que também nos devem. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Feliz Dia Mundial de Oração. Feliz oração para você. Deus abençoe. Fique na paz. Eu sou o pastor Paulo, da comunidade Ventos de Avivamento em Jaú. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Eu quero desejar que você tenha um final de semana abençoado. Mande as suas sugestões de pauta aqui pra gente no portal RC1, eu espero. E a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo, muito obrigada pela sua companhia aqui no Integração Regional. Tchau. Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.